Queridos irmãos, nós ontem falávamos sobre o temor do Senhor e o temor dos seres humanos. E falando sobre isso, eu mostrava como quem não teme o Senhor, teme a qualquer um. Porém, o temor do Senhor, mais do que ser para nós uma razão, um motivo, algo que nós devemos procurar, porque assim nos dizem as Escrituras, o temor do Senhor, de fato, gera em nós, produz em nós algo bom. Jesus diz em Lucas 12:4: a vós, porém, meus amigos, eu digo, não temais os que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. Ou seja, quando eu entendo que, na verdade, a nossa vida, a nossa história aqui, durante o tempo em que nos foi dado viver essa vida mortal, é apenas um preâmbulo de uma vida sem fim na eternidade, então, os meus medos dos seres humanos vão desaparecendo e o temor do Senhor vai gerando em mim confiança, ousadia. O livro dos Provérbios nos diz algo que para nós é marcante. Diz: no temor do Senhor está a segura confiança, esperança para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, que afasta dos laços da morte. O que significa isso? Significa que nós precisamos respeitar e temer e reverenciar o Senhor e esperar pelo Senhor, porque é isso que nos dá segurança. Deus não nos engana. Ele não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Portanto, quando a Escritura diz, feliz é aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não se ajunta aos zombadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas procura o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Mais do que uma figura de linguagem, a Escritura está nos falando sobre o fato mesmo de que respeitar, honrar o Senhor, escutá-lo, necessitar do seu auxílio, para nós é fonte de segurança. É o que mantém a nossa vida equilibrada. As Escrituras nos dão muitos exemplos que podem nos ilustrar isso. Nós podemos contrapor, por exemplo, o rei Saul ao rei Davi. Saul começou muito bem. Ele, depois de uma espécie de lua de mel no reinado, fez coisas grandiosas, venceu os filisteus. Porém, diz-nos a Escritura que Saul estava em Gilgal e todo o povo que o seguia estava apavorado. Saul esperou 7 dias de acordo com o que Samuel havia combinado, mas Samuel não veio até Gilgal. E o povo começou a debandar. Disse então Saul: trazei-me o holocausto e os sacrifícios de paz,
e ofereceu o holocausto. Ou seja, ele fez algo que não lhe competia como rei. Ele usurpou o ofício do sacerdote. Quando ele acabava de oferecer o holocausto, chegou Samuel. Saul saiu-lhe ao encontro para saudá-lo. Samuel disse: o que fizeste? Saul respondeu: o povo começou a debandar e tu não chegavas conforme combinado, enquanto os filisteus já estavam reunidos em Macmas. Por isso eu pensei: agora os filisteus vão descer e atacar-me em Gilgal, sem que eu tenha aplacado o Senhor. Então vi-me pressionado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: agiste como insensato, não guardaste o mandamento que Yahvé teu Deus te havia prescrito. E Yahvé teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Mas agora o teu reinado não subsistirá. O Senhor procurou para si um homem conforme seu coração e o constituiu príncipe sobre o seu povo, porque não observaste o que Yahvé ordenou. Vejam, Saul cedeu à pressão. Como é que nós sabemos que, de fato, nós estamos fazendo a vontade de Deus? É quando, na hora da pressão, nós não agimos, a não ser que Deus nos mande. Vejam, quando Jesus estava orando no Horto das Oliveiras, Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa de azeite. A casa da prensa do azeite. Justamente ali, na pressão, é que se revelou a inconstância dos seus apóstolos. Eles não conseguiram ficar em pé, eles dormiram. Eles não suportaram a pressão. Queridos irmãos, muitas vezes nós teremos pressões em nossa vida. Deus permitirá que nós estejamos debaixo de pressões. Quando, por exemplo, um problema ultrapassa as nossas capacidades de resolução. Quando nós estamos na iminência de que possa acontecer algo ruim, um desfecho desagradável, nós ficamos completamente perdidos. Nós não conseguimos agir, a pressão toma conta do nosso ser. E a pressão, muitas vezes, é verbalizada pelas pessoas que estão ao nosso lado. Você muitas vezes deve ter ouvido a seguinte frase: você tem que fazer alguma coisa. Olha, estão falando de você, você tem que fazer alguma coisa. Olha, estão te difamando, você tem que fazer alguma coisa. Olha, você não vai fazer nada, você vai ficar aí parado, você tem que fazer alguma coisa. E quando nós cedemos a essa pressão, fatalmente nós perdemos a direção de Deus. Nós não podemos perder a direção de Deus. Não podemos agir como agiu Saul. Vejam, Saul desobedeceu mais outra vez, dessa vez de uma maneira um pouco mais afrontosa. Deus havia mandado que ele não poupasse ninguém na guerra contra Amaleque. E aí, Samuel foi encontrá-lo. Quando encontrou-se com ele, Saul lhe disse: bendito sejas da parte do Senhor, eu cumpri as ordens do Senhor. Observou, porém, Samuel: ouço o boi mugindo. O que está acontecendo?
você deveria ter sacrificado tudo. Por que eu estou escutando mugidos, balidos? Então Samuel foi dar uma prensa em Saul, e aí ele foi tentar inventar uma desculpa. É o que foi trazido de Amaleque. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para imolar ao Senhor teu Deus. O resto foi voltado ao interdito. E é aí que Saul escuta essa palavra famosa de Samuel: o Senhor prefere a obediência que os sacrifícios. Porque a rebelião equivale a um pecado de magia, e a obstinação ao pecado de idolatria. Assim, porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi a ordem de Yahvé e as tuas palavras, mas foi porque eu temia o povo e dei ouvido à sua voz. Ele temeu o povo, ele temeu as pessoas. Nós não somos chamados a escutar a voz dos outros, nós somos chamados a escutar a voz de Deus. Nós temos que temer a Deus, ou seja, nós temos que andar com o coração inclinado para escutar a sua voz, para sondar as suas intenções. Esta era a diferença fundamental entre Saul e Davi. Davi não dava um passo sem pedir a orientação de Deus. Não é que Davi não pecou. No primeiro livro das Crônicas, na passagem do primeiro para o segundo, quando Davi passa o reino para Samuel, aliás, para Salomão, o texto diz que Deus não quis que ele lhe construísse o templo porque havia muito sangue em suas mãos. Davi cometeu pecados imensos, imprudências horríveis, mas ele se arrependia, era dócil, ele se curvava, ele não fazia nada que Deus não tivesse mandado, do ponto de vista do governo do povo de Israel. A tal ponto que, quando nós vamos a 1 Samuel 30, nós vemos uma coisa interessante. Davi faz algo que não agrada o Senhor. E o que acontece? Ao chegar à cidade, Davi e seus homens encontraram-a incendiada. Suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido capturados. Vejam o tamanho da pressão. Davi e os que estavam com ele ergueram suas vozes e choraram até lhes faltarem lágrimas. Também Aquinoã e Abigail, mulher de Davi, tinham sido capturadas. Davi caiu em profunda amargura. O povo falava em apedrejá-lo, pois todos estavam amargurados pela perda dos filhos e filhas. Mas Davi reconfortou-se em Yahvé seu Deus, e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aquimeleque: traz-me o éfode, a estola. Abiatar trouxe o éfode a Davi, que consultou Yahvé, dizendo: devo perseguir esses bandidos? Irei alcançá-los ou não? A resposta foi: persegue-os, sem dúvida os alcançarás e libertarás os que foram capturados. Partiu então com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde pararam os que atrasaram. 400 homens continuaram com Davi. 200 pararam ali porque estavam exaustos demais para atravessar a torrente de Besor. Encontraram no campo um egípcio e levaram-no a Davi.
deram-lhe pão a comer, deram-lhe água a beber, deram-lhe também um pouco de massa de figo e 2 cachos de uvas passas. E depois de ter comido, recuperou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Davi disse-lhe: a quem pertences? De onde vens? Ele disse: sou egípcio, escravo de uma amalecita. Meu amo abandonou-me há 3 dias porque comecei a adoecer. Fizemos uma incursão no Négueb, na região dos Cereteus, na de Judá e na de Caleb, e também incendiamos Ciceleg. Disse-lhe Davi: podes levar-me até esse bando? O homem respondeu: jura-me por Deus que não me matarás, e não me entregarás nas mãos do meu amo, e eu te levarei ao bando. E Davi jurou. Então ele conduziu Davi. Os amalecitas estavam espalhados por todo lado, comendo e bebendo. Davi os atacou no dia seguinte, nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo o que os amalecitas haviam tomado, também as mulheres, do menor a maior, de filhos e filhas. Ninguém faltou, nem objeto algum do espólio que tinham levado. Vejam que descrição impressionante, queridos irmãos. Ele consulta a Deus, Deus diz: vai. Ele vai, as coisas acontecem, e aquilo que tinha sido uma grande tragédia se transforma em uma enorme vitória, porque ele escutou a voz de Deus. Nós precisamos escutar a voz de Deus. A diferença entre Davi e Saul é que Saul reagiu, Davi agiu. Davi fez aquilo que Deus lhe mandou. Voltando àquele texto que temos lido nesses dias, de 2 Timóteo, São Paulo diz a este varão apostólico: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Fortaleza. Eu não posso ficar intimidado, Deus é forte. Eu vou enfrentar. Amor. Eu vou enfrentar não porque eu sou bom, eu vou enfrentar porque eu amo a Deus. E porque Deus me ama. E porque eu sei que nada me pode separar do amor dele. Mas ele diz por último, moderação, autodomínio. Por quê? Nós não podemos agir sem ouvir Deus. Irmãos, isso para nós é absolutamente importante. Nós não podemos agir sem ouvir Deus. E neste assunto, todos nós somos profundamente deficitários. Nós precisamos muitas vezes ao longo da nossa vida reconhecer que o medo surge por causa da ignorância. Ou seja, como eu ignoro tudo, como eu ignoro a estrutura da realidade, como eu ignoro o que está acontecendo, como eu não tenho um ponto de vista mais alto a partir do qual observar as coisas, eu fico com medo. Sobretudo porque eu não sei o futuro, eu não sei o desfecho de todas as coisas. Então, o medo se instala no nosso coração. No entanto, quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, quando nós aprendemos a desterrar a ignorância do nosso coração, pela assimilação da sua palavra, da sua vontade, então as coisas mudam. O livro dos Provérbios diz: os que o reprimem serão louvados, e sobre eles virá a bênção da felicidade. Diz mais, Provérbios 11,
versículo 9. O hipócrita engana com a boca seu próximo, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. Os justos serão libertados pelo conhecimento. Por que que eu me esforço tanto para trazer a palavra, para pregar? Porque nós vivemos numa geração em que as pessoas não querem saber de obter o conhecimento de Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a verdade da nossa fé. Nós estamos muito habituados a conhecimentos superficiais. As pessoas, hoje em dia, dão uma lambida num livro e saem vendendo curso na internet. Não tem um conhecimento profundo. Não buscam um alimento sólido. E o que acontece é que nós geramos com isso uma multidão de pessoas amedrontadas, porque são ignorantes, porque não têm conhecimento. Porém, nós precisamos entender o seguinte, que conhecimento, segundo Deus, não é a mesma coisa que o conhecimento segundo a carne. São Paulo fala isso explicitamente na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, quando ele diz: desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, explicando as coisas espirituais aos espirituais. Aquele que é psíquico, aquele que é o homem da mente, da alma, que entende todas as coisas de uma maneira encefálica, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entender isso, pois isso só pode ser avaliado espiritualmente. Ao contrário, aquele que é espiritual avalia tudo, mas ele mesmo não é avaliado por ninguém. Nós temos o pensamento de Cristo. Veja que palavras fortes estas que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Eu vejo muitas pessoas que não conseguem caminhar sob a via da inspiração. Elas não conseguem esperar obter de Deus uma resposta. Elas não se acostumaram a ouvir Deus. O resultado disso é que são muito cerebrinas. Elas pensam todas as coisas de uma maneira calculada e sempre vão se dando mal, porque não dão espaço para que a palavra viva e eficaz de Deus, conforme nos diz a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, possa operar em nós a transformação. É preciso escutar Deus. É preciso estar sensível à voz do Senhor. É preciso ter o coração inclinado ao Senhor, para ter com Ele um relacionamento de confiança. Muitas pessoas se perguntam: como é que eu sei que algo é da vontade de Deus? É uma pergunta que, na verdade, é muito simples de ser respondida. Só que as pessoas complicam. Por quê? Porque mistificam tudo. Acham que, para elas fazerem o óbvio, Deus tem que aparecer no meio de tudo para lhes dizer expressamente qual é a vontade dele. Não é assim. Bom, a vontade de Deus para mim é expressa, em primeiro lugar, nos seus mandamentos. Só aqui 70% dos problemas estão resolvidos. Será que é vontade de Deus que eu roube aquela pessoa? Não preciso nem perguntar isso.
Será que é vontade de Deus que eu largue o meu cônjuge para arranjar um outro? Eu nem preciso perguntar, porque a palavra de Deus é clara, os mandamentos de Deus são explícitos. Não adulterarás. Em segundo lugar, todos nós temos que seguir os conselhos de Cristo no Evangelho. Então, por exemplo, você está com uma ganância terrível. Será que é vontade de Deus? Espera aí, meu filho, Deus quer que você cuide da vida espiritual, deixa um pouquinho essa ganância. Todos nós temos que amar a pobreza. Eu estou assanhado atrás de mulher, atrás de não sei o quê. Meu filho, calma, sossega o facho. Todos nós temos que amar a castidade, a pureza. Eu quero fazer minha vontade, o meu ego, eu. Não, nós temos que obedecer. Isso é uma coisa que para mim, é um mata-burros, né, da santidade. É a prova da obediência. Santa Faustina dizia que o diabo pode fingir humildade, mas ele não consegue fingir obediência. E é isso mesmo. Tem muita gente que parece santinha. Você olha, nossa, parece um anjo de candura. Aí eu pergunto, quem é que manda em você? Fulano é bicho solto. No Evangelho não existe bicho solto. Eu tenho que inclinar minha cabeça e obedecer a alguém. Ninguém manda em mim. Você não está no Evangelho. Desculpa. A obediência é um caminho seguro. É um caminho muito seguro. Terceiro lugar, cumprir as obrigações do meu estado. Se você é mãe, pai, você tem que cumprir a sua função de pai e mãe. Se você é esposo, tem que cumprir a sua função de esposo e esposo. Se eu sou sacerdote, eu tenho que cumprir os meus deveres de sacerdote. Essa é a vontade de Deus para mim. Então, por exemplo, se o sacerdote, eu, no caso, aqui na paróquia, falo, não, mas olha, eu queria viver uma vida monástica. Aí eu largo a paróquia, passo uma semana no mosteiro, venho um pouquinho, depois... Isso está errado. Eu tenho que pastorear essa igreja. Essa é a minha vocação. Do mesmo jeito, seria absurdo encontrar, sei lá, uma monja batendo perna no calçadão de Osasco. Você é uma monja, vai se trancar e rezar, minha filha. Não é o seu lugar aqui. Ou, por exemplo, uma mulher que abandona a sua casa, um marido que abandona a sua casa, como uma vez eu ouvi uma história, né? Um menino chorando e dizendo assim, para o padre, né? O padre perguntou, por que você está chorando? Ele disse, porque o meu pai abandonou a nossa família para cuidar da pastoral da família. Tem que cumprir as obrigações do próprio Estado. Você é estudante, tem que estudar. Você está trabalhando, execute bem o seu trabalho, são as obrigações do nosso Estado. A vontade de Deus está expressa aí. Depois, observar as circunstâncias, porque Deus não fala só por palavras, Deus também fala pelas circunstâncias, né? Tem muita gente que fica sonhando com coisas. Então, por exemplo, uma vez uma moça veio falar para mim que ela queria ser religiosa de uma congregação que está morrendo, que só tem uma casa na França e todas as freiras estão octogenárias. Falei, minha filha, se conforma com alguma coisa mais perto, né? Vai complicar a vida para quê? Desse ponto de vista, é uma loucura. Deus fala pelas circunstâncias. É como o fulano que foi receber a oração de uma mulher que imprudentemente disse que fulaninha, de quem ele gostava, ia casar com ele. Só que tinha um problema, fulaninha não suportava ele. Fulaninha tinha asco dele. E ele não tem a sensatez, a lucidez de perceber, olha, ela se equivocou. Na verdade, isso é um sonho da minha cabeça. Eu tenho que olhar para as circunstâncias. Eu tenho que ser pé no chão.
Eu tenho que ser concreto, eu tenho que ser prático. Eu tenho que parar com a procrastinação. Eu tenho que fazer com aquilo que está ao meu lado aquilo que Deus quer. Eu acho muito interessante, né? Hoje em dia está na moda as pessoas, na internet sobretudo, apresentarem como a igreja deveria ser. Olha, você será julgado não por como a igreja deveria ser, mas por amar a igreja real na qual você está aqui hoje. Aonde você estiver. Ah, mas é que lá não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ame a igreja real. Não, mas é que não devia. Ame a igreja real. Eu tenho que olhar para as circunstâncias. Deus fala comigo através dos acontecimentos. Depois eu preciso pedir orientação a Deus. Nas questões mais complexas, eu preciso pedir orientação ao sacerdote. Só que sabe o que acontece? Vamos aqui lavar a roupa suja. Boa parte dos católicos se confessa muito longe de onde eles frequentam, porque não querem se expor por pura vaidade. Então não conseguem ser ajudados. Esse é um dos problemas. O sacerdote não consegue pregar, dar a orientação correta, porque ele vai falar de abstrações com outro que está lá não sei aonde, que não sabe de nada do que está acontecendo, e que não é capaz de dizer, olha, você tem que ir por aqui ou por ali, porque ele está enxergando muito mais do que aquilo que ele diz. Ele conhece os fatos. Hipocrisia. Eu tenho que estar atento às inspirações de Deus. Às vezes, Deus fala conosco através de ideias que surgem na nossa mente, através de pensamentos, luzes, através de afetos que Ele coloca na nossa vontade. E nós precisamos estar atentos, porque Ele fala conosco. Porém, nós precisamos julgar todas as coisas para agir de modo responsável. Porque Deus não nos trata como se nós fôssemos robôs. Ele nos trata de maneira muito responsável, ou seja, eu tenho que entender o que Ele quer. Talvez eu esteja enganado de boa fé. Eu preciso saber observar a sua palavra. Veja, uma pessoa que tem um convívio com a palavra de Deus recebe muitas inspirações, porque Deus usa muitas vezes a palavra para gritar conosco. Sabe, você pega um versículo, você está lendo, talvez na sua leitura diária da Escritura, e de repente um versículo grita para você. Deus fala conosco na sua palavra, mas nós precisamos ter bom senso e analisar todas as coisas. Quando Deus fala, Ele não fala de qualquer modo, Ele tem autoridade. É o que diz aqui o Evangelho de hoje. O pessoal está querendo pegar Jesus, mas os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. A voz de Deus tem algo de inconfundível. Ele fala com autoridade. Nós percebemos o que Ele está falando. Enfim, não tenha medo da rejeição dos homens. Tenha medo da condenação de Deus. Procure entender a vontade dEle. Procure analisar todas as coisas. E quando você tiver certeza que a vontade dEle é aquilo, não tenha medo, vá para cima. Por quê?
Este é o nosso caminho de cristãos. Não seja imprudente. Em questões complexas, repito, fale com alguém que tem mais sabedoria que você. Graças a Deus a igreja é assim. A igreja católica não é uma baderna, que cada um faz o que quer, que cada um sai por aí com uma inspiração nova, diferente. Não, não, não. Nós todos somos ovelhas que têm o seu legítimo pastor, que tem a graça de Deus para nos dirigir. Desde o Papa, passando pelos bispos, até os sacerdotes que estão em cada paróquia. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, a termos essa sabedoria. Olha, eu digo uma coisa, quando nós estamos na vontade de Deus, nós temos uma paz. É maravilhoso. Por mais que as coisas humanamente deem errado, é assim, quando você está na vontade de Deus, você às vezes erra, mas Deus conserta as coisas de um jeito misterioso, que você nem sabe de que jeito é, as coisas tomam um rumo. Agora, quando você age fora da vontade de Deus, a partir apenas dos teus pensamentos, você se expõe a riscos muito grandes, como o rei Saul. Que o Senhor nos ajude, e que nós não temamos a rejeição de ninguém, mas apenas a condenação que o Senhor pode nos dar.